gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui no canal. É bem fácil, é só você clicar no botãozinho escrito inscrever-se, tá logo abaixo do vídeo, que você estará inscrito, é de graça, não te custa nada. E também ativar o sininho, assim, sempre que tiver vídeo aqui no canal, você receberá em primeira mão. E também deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, que também é de graça, não te custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é bábica de chocolate, uma receita de um pão doce que fica muito gostoso, ele é muito fácil de fazer, você não precisa de batedeira, dá para sovar essa massa na mão, fica pronto rapidinho e é muito gostoso. E esse recheio é um creme de chocolate que você pode fazer com Nutella, um brigadeiro, qualquer outro recheio forneável. Quer aprender? Bora lá cozinhar! Eu já começo falando para vocês desse jogo de medida de colher padrão. Isso aqui é muito importante caso vocês não tenham uma balança, que balança seria o ideal, mas caso não tenha, esse joguinho é muito bom, que ele tem uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá. Então, as colheres de sopa que a gente tem em casa, cada uma tem um tamanho diferente, então para que a sua receita não fique muito descompensada, então esse joguinho é muito importante e não é muito caro. E também o copo de medida padrão, eu uso esse, onde uma xícara é igual a 240 ml. Como a gente sabe, as xícaras que a gente tem em casa, cada uma é um tamanho diferente, então ter pelo menos um desse vai ajudar muito na receita. E para fazer essa primeira parte do pão, eu vou usar leite. Estou usando leite integral em temperatura ambiente. Se onde você está estiver muito frio, você pode dar uma leve mornada nesse leite. Ou se estiver muito quente, pode usar o leite frio. Vou usar também farinha de trigo branca comum, é aquela farinha sem fermento. Vou usar açúcar e também vou usar fermento biológico seco. Estou usando 5 gramas. Se quiser usar o fermento biológico fresco, multiplica por 3, ou seja, você vai usar 15 gramas. E eu vou colocar aqui na tigela o leite, o fermento biológico seco, o açúcar e vou dar uma misturada. E depois de misturar, vou colocar a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar a farinha, então vou pôr a farinha e vou misturar. Essa primeira parte é chamada de pré-fermento, é uma esponja. Então eu faço isso porque como a massa é doce, tem manteiga, tem açúcar, vai ter o creme de chocolate, então a massa vai ficar mais pesada. Então esse pré-fermento vai ajudar a massa a crescer, vai dar mais força para essa massa e deixar também o miolo um pouquinho mais leve. Então vou misturar aqui. Vou cobrir e deixar descansar por 30 minutos. E depois de 30 minutos, agora sim, fazer a massa do pão. Então aqui eu tenho a farinha de trigo também sem fermento, tenho açúcar, também vou usar sal, apenas uma pitada de sal. Vou usar manteiga sem sal, também pode ser margarina sem sal, em ponto de pomada. E também um ovo inteiro. E depois de 30 minutos descansando, né, o pré-fermento, que é a esponja, ela fica com essa textura, tá vendo, ó? Ela fica bem esponjosa mesmo. Então agora eu vou dar continuidade à receita, que é a segunda parte. Então eu vou colocar aqui na tigela a farinha de trigo e como sempre eu gosto de peneirar para deixar a farinha mais solta, mais leve. E aqui eu estou colocando somente 2/3 da quantidade da farinha, né, para a receita e vou deixar para colocar o restante somente depois. Vou colocar também o açúcar, vou colocar também o sal. O sal é uma pitada que dá mais ou menos 1 grama e também o ovo. Então vou dar uma batidinha, eu gosto de dar uma batidinha no ovo antes de colocar na receita. E agora é só misturar tudo isso aqui. E se você não quiser começar misturando com a colher, você pode ir direto já colocando a mão na massa. E como vocês viram, a massa está bem mole, então agora sim eu vou colocar o restante da farinha de trigo.
Vocês viram que eu coloquei o restante da farinha, a massa já ficou um pouco mais firme, então agora eu vou jogar na mesa e começar a sovar. Então, como ela ainda é uma massa um pouco mais mole, ela é assim, então não coloque mais farinha porque você acha que tá muito mole, só se realmente não conseguir sovar, vai pondo aos poucos. Então agora é só sovar, ó. Para sovar, você com a palma da mão, você empurra, puxa, vira e sova, tá vendo, ó? Então, com a palma da mão, se começar a grudar, você passa a farinha na mão e continua sovando. Então, você empurra, puxa e vira a massa. Esse é o movimento que você tem que fazer para sovar. Eu vou sovar até ela ficar lisa e conseguir misturar totalmente a farinha de trigo. Se estiver grudando muito, passa a farinha na mão para poder sovar, mas cuidado para não colocar muita farinha. E se ainda assim começar a grudar, lave a mão, deixe a mão bem sequinha e continue sovando, que a massa vai começar a soltar da mão e ficar mais fácil para poder sovar. E depois de 5 minutos sovando, ó, a massa ela não está completamente lisa, mas não gruda na mão. Eu lavei a minha mão para facilitar. Então agora eu vou abrir a massa na mesa para colocar a manteiga. Eu estou usando manteiga sem sal em temperatura ambiente. Tem que estar em ponto de pomada para poder facilitar. Então abre a massa do jeito que você conseguir e coloque a manteiga sobre a massa. E tá vendo? Ela está macia, está em ponto de pomada. Eu não pus no micro-ondas, eu deixei aqui em temperatura ambiente. E como aqui tá muito quente, então rapidinho ela ficou bem molinha. Então agora vai colocar toda a manteiga e voltar a sovar essa massa. E, gente, vai parecer que vai dar errado, que a manteiga não vai incorporar na massa, mas confia que dá certo. Agora, como você viu que a massa é bem macia, bem molinha, então com a manteiga vai ficar mais ainda, mas confia que dá certo. E aqui você vai sovar do mesmo jeito, vai empurrar com a mão, puxou e virou a massa. Esse movimento que você vai fazer de 5 a 10 minutos até conseguir incorporar totalmente a manteiga à massa. Então não se assuste, você vê que tá tudo cheio de manteiga, parece que não vai dar certo, mas dá certo sim. É só continuar sovando que dá certo e não coloque mais farinha de trigo. É só continuar sovando que a manteiga vai se misturar com a massa e vai ficar com a massa bem bonita, bem lisa, bem homogênea. Então é só continuar sovando. E depois de sovar por 10 minutos, ó, a massa ficou desse jeito, tá vendo? Ela não gruda mais na mão, a manteiga se misturou completamente à massa. Ela fica bem molinha, é assim mesmo, ó, tá vendo? E considerando também que aqui tá muito quente, então a massa vai ficar bem molinha por conta da manteiga. Então agora você faz uma bolinha, tá vendo? Ó, coloca na mesa e vai dobrando ela sobre ela para fazer uma bolinha para deixar essa massa descansar. E depois de fazer uma bolinha com a massa, coloque numa tigela, cubra com um pano limpo ou um saquinho e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de tamanho. Enquanto a massa descansa, eu vou fazer o creme de chocolate. Eu já tenho aqui na panela manteiga, eu vou derreter essa manteiga e eu estou usando manteiga sem sal. Se você quiser também pode usar margarina sem sal. E depois que a manteiga derreter um pouquinho, eu já vou colocar o leite em pó, eu vou colocar peneirando para poder facilitar para tirar os gruminhos. E eu estou fazendo isso com fogo bem baixo, mas bem baixinho, tá? Eu tô com uma panela grossa e o fogo bem baixo. E depois de desmanchar o leite em pó, vou colocar o açúcar e também o cacau. Vou colocar o cacau e vou peneirar para tirar os gruminhos. E se você gosta do pão mais docinho, então você pode usar chocolate 50% cacau ou 30% cacau. Mas lembre-se que vai ficar um pouco mais doce e também um pouquinho mais claro. E eu vou usar também chocolate meio amargo, gotas de chocolate meio amargo. Aqui é chocolate nobre, não é chocolate fracionado, não é cobertura, é chocolate nobre. Que você pode também colocar chocolate ao leite, se você gosta dele mais doce. Eu já vou colocar aqui na panela, porque como eu falei, eu estou usando fogo bem baixinho. Isso aqui não pode ferver, porque senão acaba queimando o chocolate. Então, fogo bem baixinho, coloquei tudo e vou misturar até derreter totalmente o chocolate. Quando derreter, eu desligo e está pronto. E depois de quase 5 minutos mexendo, ó, no fogo baixinho, veja que já derreteu tanto o açúcar quanto o chocolate. Tá vendo? Tá bem líquido. Então agora eu vou deixar isso aqui reservado, porque eu vou abrir a massa do pão e vou deixar isso aqui esfriando, porque não pode colocar essa cobertura quente no pão.
E para assar esse pão, eu vou usar essa forma que está untada com manteiga e farinha de trigo. Você pode untar com desmoldante também, se você tiver. As medidas internas são 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. E depois de 1 hora, a massa dobrou de tamanho, então esse tempo vai variar um pouquinho. Se você estiver num lugar bem quente como eu, então ela vai dobrar rapidinho de tamanho. Caso seja muito frio, você pode deixar aí até 2 horas, até ela dobrar um pouquinho de tamanho. Vou enfarinhar a mesa para poder abrir essa massa. Não coloque muita farinha, como eu falei, não quero agregar muita farinha para a massa para não deixar ela muito pesada. Coloque a massa com a parte lisa para baixo e com as mãos você vai abrindo o formato retangular. Você vai abrir na largura da forma que você for utilizar. Eu vou abrir a massa com um rolo de massa, então vou farinhar para não grudar. Se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa de vidro. E com cuidado você vai abrir a massa na vertical, ou seja, para cima e para baixo. E não precisa abrir demais para ficar muito fina, você vai abrir mais ou menos 50 centímetros, que é o tamanho suficiente para poder colocar o creme de chocolate. E depois de abrir a massa, vou colocar o creme. Meu creme está levemente morno, já dá para usar, mas ó, tá vendo? Ele está bem molinho ainda, seria ideal ele ficar mais frio, para ficar mais em formato de pastinha, para facilitar na hora de enrolar essa massa. Como eu falei, tá muito quente aqui, então, como tem bastante manteiga na massa e bastante manteiga no creme, então eles vão ficar um pouquinho mais molinho, principalmente a massa vai ficar bastante molinha. Então, coloca o creme e vai espalhando, evita as bordas para quando enrolar não ficar vazando o creme. E depois de espalhar todo o creme de chocolate, é só começar a enrolar como se fosse um rocambole. Faça com cuidado, a não ser que a sua massa seja mais firme por conta da temperatura. A minha tá extremamente mole, tá muito molinha por conta do calor, porque, gente, aqui tá muito quente. Então fica até mais difícil de enrolar, mas vai dar certo, é só enrolar com cuidado que vai dar certo. E, gente, para variar, meu celular não filmou, recebi uma ligação, aí parou de filmar. Quando eu voltei a enrolar a massa, não estava filmando. Então, vocês viram que a massa tá bem molinha, tá bem difícil de trabalhar por conta do calor. Então, o que que eu fiz? Eu terminei de enrolar, coloquei no plástico filme e levei para geladeira por 20 minutos, ó. Então, eu enrolei bem no plástico filme para deixar na geladeira. Na verdade, eu acho que eu deixei 30 minutos, até ela ficar um pouquinho firme para poder modelar, para pôr na forma. Como aqui tá muito, muito quente, eu deixei um termômetro de espeto aqui na mesa, olha só, tá mais de 32 graus, tá muito quente, então como é uma massa manteigada, ela ficou bem molinha, difícil de trabalhar. Como eu tenho que partir a massa ao meio para poder modelar, para pôr na forma, ia ficar difícil, então eu deixei na geladeira. Se você fizer e tiver muito quente também, pode fazer a mesma coisa, coloca no plástico filme e leva para geladeira um pouquinho, até a massa ficar firme para poder trabalhar. Então, agora tá vendo? A massa ficou bem mais firme, agora sim fica mais fácil de trabalhar. Então, com uma faca sem serra, tá vendo? Eu coloco e abaixo a faca, eu não fico picotando, então faço como se fosse uma guilhotina para poder não deixar a massa picotada. Então, você vai partir a massa ao meio. E agora, com a parte do recheio para cima, eu vou fazer um X, ó. Tá vendo? Um X com a massa. Então, a parte de cima eu enrolo, faço como se fosse uma trança e depois faço a mesma coisa com a parte de baixo. Eu gosto de fazer assim, estilo X, porque se você começar trançando de cima, uma parte fica mais grossa do que a outra, eu acho que não fica muito bonito. Então, enrolou uma parte, agora faz uma trança com o outro lado. E aí, com as pontas, você vai apertar e colocar para dentro, ó. Eu vou apertar e colocar para dentro. E depois de modelar, vou colocar na forma para deixar fazer a segunda fermentação. E esse tempo vai variar, como aqui está muito quente, será um pouco mais rápido. Se estivesse frio, iria demorar mais.
E essa massa demora, mesmo que esteja quente, ela demora porque é uma massa muito amanteigada, com bastante açúcar, com recheio. Então a massa ela vai ser mais pesada para poder fazer essa fermentação. Então eu vou deixar de dobrar de volume e falo para vocês quanto tempo isso levou. Ela não vai chegar até o topo da forma, porque como eu falei, é uma massa mais pesada, né, com mais carne, então ela é mais pesada para poder fermentar tanto. Então eu vou deixar aqui coberta, descansando. Quando eu voltar, falo para vocês quanto tempo demorou e o que eu vou fazer antes de levar para assar. E depois de 1h30, a massa já cresceu o suficiente, já está pronta para assar. Veja que ela preencheu todos os espaços da forma, tá vendo? Ela não chegou até o topo, como eu falei, mas ela preencheu todos os espaços da forma, então ela já está fermentada. Então, o meu tempo aqui foi de 1h30. Como eu falei, esse tempo vai variar de acordo do lugar onde você estiver. E agora eu vou pincelar um ovo inteiro batido e não somente a gema. Eu não gosto de pincelar somente a gema, porque a gema deixa ele bem dourado e você não sabe se está dourado porque está assado ou se está dourado por conta da gema. Então pincela com cuidadinho também para não perder a fermentação. E já vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Tem 20 minutinhos que eu liguei o meu forno. Eu uso forno elétrico, então eu ligo somente a resistência de baixo. E o pão vai ficar lá entre 40 e 45 minutos. Também isso vai depender do forno que você tem. Como eu tenho um termômetro dentro do meu forno, então eu sei exatamente a temperatura que tá lá, então eu sei também quanto tempo isso vai levar. E o meu pão leva 45 minutos. Então vou colocar para assar, eu volto e mostro para vocês o resultado. E meu pão assou com 45 minutos. Veja que ele tá bem douradinho, tá bem bonito. E agora, eu acabei de tirar ele do forno, então agora eu vou deixar ele esfriando sobre uma grade. Então, eu deixei aqui na grade por uns 15 minutinhos. Depois desses 15 minutinhos, eu vou desenformar e vou deixar o pão em cima da grade sem a forma para terminar de esfriar. Então, tem que deixar ele bem frio para poder cortar o pão. E depois de 15 minutinhos já consigo desenformar o pão, embora esteja um pouquinho quente a forma, mas já dá para desenformar. Então o pão não fica grudado, mas eu vou passar uma espátula só para ter certeza e vou desenformar e vou deixar ele terminar de esfriar sobre a grade. E agora sim, com o pão completamente frio, já dá para cortar para mostrar para vocês como que ficou por dentro. E olha como ele fica bem bonito por dentro. E você pode substituir também o recheio, você pode colocar um brigadeiro que aguente ao forno, você pode colocar geleias de frutas vermelhas que também fica bem bonito e combina bem, fica um azedinho gostoso. Pode colocar creme de avelã, aí você pode usar a sua imaginação e colocar o recheio que você quiser. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.